O jejum bíblico, uma origem, propósito e ordens para a igreja. O jejum é uma das disciplinas espirituais mais profundas que encontramos nas Escrituras, um ato físico que reflete uma busca espiritual por Deus. Nos leva a um estado de humildade e dependência do Senhor. Mas você já se perguntou qual é a origem do jejum bíblico? Por que Deus ordenou este ato a seu povo? E qual é o papel do jejum para a igreja hoje? Neste vídeo, vamos viajar pela Bíblia, explorando o significado e a finalidade do jejum desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e discutir como ele impacta a vida cristã moderna. Prepare-se para redescobrir uma prática que pode transformar sua fé, aprofundar suas orações e renovar sua comunhão com Deus. Falar sobre jejum é olhar para um ato espiritual que ultrapassa o tempo. No início, o jejum na Bíblia surge como uma resposta natural à presença de Deus, um símbolo externo de um coração dependente e arrependido. A Bíblia não define explicitamente o jejum como um mandamento em seus primórdios, mas encontramos relatos que mostram sua relevância. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum total, a Êxodo 34:2.28. Este é um dos primeiros exemplos claros de jejum como preparação para um encontro sagrado com Deus. Da mesma forma, Ana, mãe de Samuel, clamou a Deus em oração e jejum enquanto enfrentava sua dor pela infertilidade, a 1 Samuel 1h07. O jejum aqui não era apenas abstenção alimentar, era uma expressão de entrega completa ao Senhor. Esses exemplos lançam luz sobre o verdadeiro propósito do jejum, em declarar dependência total do Senhor enquanto buscamos sua direção ou intervenção em nossas vidas. Vou explicar a origem do jejum e por que o alimento sendo material pode influenciar o mundo espiritual. Para começar, que fique bem claro que santo jejum não é passar fome. O jejum tem origem no mesmo instante do pecado original do homem. No pecado original o homem tocou e comeu o que é proibido. No santo jejum o homem deixa de tocar e comer do que é permitido. O jejum é uma ação contrária ao pecado de Adão. O pecado de Adão afastou o homem. O jejum aproxima. O pecado foi a soberba. O jejum é a humilhação. O pecado foi a autossatisfação. O jejum é a renúncia. Por isso o jejum tem força espiritual. Até mesmo os espíritos caídos respeitam o jejum. Mas lembre-se, não existe jejum sem oração. No Antigo Testamento, vemos várias razões para jejuar, todas apontando para um tema central, em uma inclinação total do coração para Deus em tempos de grande necessidade espiritual ou emocional. Para o povo de Israel, jejuar frequentemente significava arrependimento e confissão pública de pecados. O dia da expiação, o Levítico 16:29-31, é o exemplo mais claro. Este dia de jejum era um momento solene em que o povo reconhecia sua culpa e buscava a purificação diante de Deus. O jejum também era usado em tempos de grande luto. Um exemplo comovente é o de Davi, que jejuou pela vida de seu filho doente, a 2 Samuel 12:16-17. O jejum demonstrava quebrantamento e rendição diante de decisões que estavam apenas nas mãos de Deus. Vemos em Ester um dos exemplos mais poderosos de jejum coletivo para buscar a intervenção de Deus. Diante de uma ameaça mortal contra os judeus, Ester convocou todo o povo a jejuar por 3 dias antes de se apresentar ao rei, ao Ester 4h16. Este jejum expressava uma dependência desesperada do poder de Deus. Fatos como Moisés jejuando antes de receber a lei, a Êxodo 34:2.28, ou Elias jejuando no deserto, a 1 Reis 19h08, mostram como o jejum era uma forma de santificação e consagração para missões específicas. O Novo Testamento aprofunda o poder e o significado de jejuar. Sob a nova aliança, Jesus redefine o jejum não apenas como um ritual, mas como um ato de comunhão mais íntima com Deus e de fortalecimento espiritual. Logo no início de seu ministério, Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, a Mateus 4:1-2. Este momento foi mais que uma preparação, foi um confronto espiritual direto. Enfrentando a tentação de Satanás, Jesus demonstrou que o jejum alimenta nossa dependência de Deus e nos dá força para vencer as batalhas espirituais. Em Mateus 6:16-18, na famosa passagem do Sermão do Monte, Jesus instrui seus discípulos sobre como jejuar da maneira correta. Ele enfatiza que o jejum deve ser feito com sinceridade para agradar a Deus, não para ganhar aprovação humana. Jesus não diz se jejuarem, mas quando jejuarem, indicando que o jejum é esperado como parte normal da vida espiritual dos cristãos.
O livro de Atos relata como os líderes da igreja primitiva jejuavam e oravam antes de tomar grandes decisões. Por exemplo, em Atos 13, 2 e 3, vemos os apóstolos jejuando antes de enviar Paulo e Barnabé para missões. Este padrão reforça que o jejum era considerado essencial para buscar direção divina e consagração. A pergunta central para muitos hoje é: ainda precisamos jejuar como cristãos? O jejum é relevante na nova aliança com Cristo? A resposta bíblica é claramente sim. Jesus claramente esperava que seus seguidores continuassem a prática do jejum. Quando ele diz, quando jejuarem, em Mateus 6, 16, 18, há uma expectativa de continuidade. Além disso, Jesus declarou que, quando ele fosse levado, seus discípulos jejuariam, Marcos 2 horas e 20 minutos. Essas palavras indicam que o jejum é uma prática relevante para todo cristão, até a volta de Cristo. Embora houvesse um aspecto ritualístico no Antigo Testamento, o Novo Testamento enfatiza que o jejum deve vir de um coração arrependido e devoto. Não se trata de cumprir uma obrigação religiosa, mas de buscar comunhão profunda com Deus. Agora, no contexto atual, qual é o significado do jejum para nós? É uma ferramenta poderosa para reconectar nosso espírito com Deus, especialmente em um mundo tão cheio de distrações. O jejum nos ajuda a abrir mão do que é físico para focar no espiritual. É um tempo em que nossas orações se tornam mais claras, a palavra de Deus mais viva e a voz do Espírito Santo mais audível. Vivemos em um mundo cheio de ruídos e tentações. O ato de jejuar nos disciplina a desacelerar e voltar nosso coração para Deus. Assim como Jesus jejuou para fortalecer-se antes de enfrentar Satanás, também podemos usar o jejum como arma espiritual para vencer tentações. Muitas vezes, o jejum é acompanhado por grandes avanços espirituais. Isaías 58, 2.6 fala sobre jejuar para quebrar as correntes da injustiça. Quando jejuamos com fé, Deus pode trazer libertação, respostas a desafios e nova clareza para nosso chamado. Identifique seu propósito espiritual, jejue com um objetivo, seja buscar direção, consagração ou arrependimento. Escolha o tipo correto de jejum, pode ser uma abstenção total de comida, jejum parcial ou até mesmo abster-se de algo específico que consome seu tempo. Ore constantemente durante o jejum, substitua o tempo usual de alimentação ou distrações por oração e leitura da Bíblia. Esteja atento à comunhão com Deus, o jejum deve servir como uma ponte para se aproximar de Deus, não um simples ritual. O jejum bíblico não é um fardo, mas um presente. É uma maneira poderosa de se humilhar diante de Deus, buscar sua face e experimentar sua presença. Das histórias do Antigo Testamento às lições do Novo Testamento e os mandamentos para a igreja, vemos que o jejum continua temporal e essencial para nossa caminhada de fé. Hoje, o convite é claro: você está disposto a redescobrir o jejum como parte de sua jornada cristã? Que este ensino possa despertar um novo desejo em seu coração de buscar a Deus com mais profundidade. Permita que o jejum transforme sua vida, afine sua fé e conduza você a uma comunhão mais rica com o Pai. Quando jejuarem, que essas palavras de Jesus ecoem na sua alma e o levem a buscar o jejum como um canal de renovação espiritual. Que Deus seja glorificado em sua dedicação e fome por Ele.